Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade de Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Estes o derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me ir por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Quero deixar como tema desse sermão o verso 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez, segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. Vamos orar. Pai eterno e santo, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela sua imensa bondade para conosco. Graças te damos, Deus, pelas suas infinitas misericórdias, pela sua graça, Deus, pelo seu amor por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela forma que o Senhor cuida da sua igreja, do seu povo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por Cristo. Neste momento, Senhor, nós estamos diante da tua santíssima palavra, ansiosos para receber do Senhor a instrução. Nós, Deus, precisamos da instrução que vem do Senhor. E para isso, Deus, para que isso aconteça, só será possível se o seu Santo Espírito iluminar essa palavra em nossos corações. Por isso, Deus, eu clamo a Ti, eu rogo a Ti, que eu diminua, que eu desapareça nesse momento, Senhor. E só prevaleça a Tua palavra, que pelo Teu favor e graça, Deus, somente o Teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Repreenda qualquer palavra que não venha do Senhor, que nem saia dos meus lábios. Mas eu só fale aquilo, Deus, que for determinado pelo Senhor, com a Tua graça e pela iluminação do Teu Santo Espírito. Que nesse momento, portanto, eu lhe peço, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o general, o justo juiz, que julga com verdade e justiça.
O livro de Juízes relata fatos ocorridos num período de 350 anos antes de Cristo, desde a conquista de Canaã até os tempos de Samuel. Trata-se de líderes que lutavam para libertar Israel de vários povos opressores: cananeus, arameus, moabitas, amonitas, amalequitas, amorreus e filisteus. O primeiro juiz foi Otiniel, que viveu logo após a geração de Josué, e o último juiz foi Sansão, que viveu mais ou menos no começo dos dias de Samuel. A atuação desses juízes era uma atuação militar. Eram chamados juízes e também libertadores. Quero convidar os irmãos para verem aqui no capítulo 3, os versos 9 e o verso 15. Capítulo 3, verso 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, que é o primeiro juiz, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos moabitas. Então, esses juízes, a atuação deles era a atuação militar, e eles eram reconhecidos também como libertadores. Cada um desses juízes tinha essa atuação militar diante do povo, libertando o povo desses povos opressores. Apenas Débora, que foi uma juíza que se encontra ali entre os versos 4 e 5, que não tinha ação militar, ela apenas julgava os litígios do povo. Importante observar, o livro nos mostra que sem a instrução das Escrituras, o homem comete grandes loucuras em nome de boa intenção. Preste atenção nisso que eu falei agora, tá? O objetivo deste livro aqui, o que mais este livro nos ensina, é que sem Deus, sem a instrução de Deus, o homem comete as piores loucuras movido por boas intenções. Por boas intenções. É o que acontecia no tempo do livro dos Juízes. O livro dos Juízes vai mostrar que é necessário a instrução de Cristo. É necessário um rei supremo que pastoreia e governa o seu povo. Veja aqui alguns comentários sobre o afastamento do povo. O povo se afastou do conhecimento de Deus. Veja aqui no capítulo 2, verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Veja aqui, nos dias de Josué e daqueles anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, o povo conhecia Deus e vivia segundo as instruções de Deus. Não havia loucura. Se você ler o livro dos Juízes, você vai ver que só tem loucura aqui. Os homens faziam verdadeiras loucuras. Mas, enquanto estavam quando Josué e os anciãos da geração de Josué estavam vivos, isso não acontecia. Por quê? Porque Josué e os anciãos da geração de Josué instruíam o povo. Agora note o que aconteceu. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Herês, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, aquela geração também morreu, aqueles anciãos também passaram. E a outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel.
Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores. Percebe agora o porquê que aqueles povos tanto oprimiam o povo de Deus na era dos juízes? E o próprio Deus levantou libertadores depois para libertar o povo, mas o próprio Deus os entregou nas mãos daquele povo, porque eles viraram as costas a Deus. Entregou na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Verso 16: suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Então Deus levanta esses juízes. Os irmãos perceberam aqui como que a situação foi ficando? Quando morreu Josué e morreu aquela geração de anciãos, o povo estava sem instrução na palavra. E ao ficar sem instrução na palavra, começaram a praticar atos errados e maus. Cada um ia fazendo o que achava certo, tá? Então veja só o que aconteceu aqui. Juízes capítulo 21, para que a gente possa entender bem. Juízes capítulo 21, verso 25. Olha por que essas coisas aconteciam no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. É o que está acontecendo hoje no meio cristão. Cada um faz o que acha mais certo. As pessoas abandonaram a Bíblia e a instrução. As igrejas, enquanto instituição, abandonaram os estudos. Cada um faz o que acha mais certo, movidos por boa vontade. Essas pessoas que estão sem a instrução de Deus, cada um faz uma loucura atrás da outra. E é isso que nós estamos vendo aí diariamente nas redes sociais, verdadeiras loucuras que estão sendo feitas dentro de igrejas. E na vida pessoal do indivíduo também é a mesma coisa. Começa a tomar decisões loucas, amalucadas, porque estão sem a instrução de Deus. Então aqui nós vemos isso. Olha só, não precisa ver, mas no capítulo 19, um levita, após a sua concubina ser estuprada, ele esquarteja ela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel. Sabe por que ele fez isso? Porque ele achava reto fazer isso. Ele achou que seria certo fazer isso, porque ele não estava recebendo a instrução de Deus. E pareceu certo aos olhos dele fazer esse protesto, esquartejar a sua própria concubina e enviar uma parte para cada nação, cada tribo de Israel. Além disso, irmãos, uma mulher julgava o povo, que era Débora. Nós vemos lá no capítulo 4, verso 5, o Senhor Deus nunca levantou mulheres para conferir autoridade, para conduzir o povo de Deus. Mas cada um fazia o que achava certo. E aqui vemos Jefité. Jefité era um juiz, mas ele também, como os outros, não recebia a instrução de Deus. Ele fazia parte dessa geração que veio depois de Josué, e também não recebia a instrução de Deus. E o que ele fez? Ele precisava libertar o povo da opressão. Então o que ele faz? Ele faz um voto louco, insensato, absurdo, irresponsável, algo que Deus nunca pediu para o seu povo fazer. O próprio Deus havia o levantado como libertador, o próprio Deus havia levantado os juízes para libertar a nação. E aquele homem então, sem instrução, movido por uma boa intenção, ele ora a Deus e resolve fazer um voto.
E qual é o voto insensato, o voto mais insensato que alguém poderia imaginar ele fez? O voto que ele fez a Deus: se o Senhor me der os amonitas na minha mão, e se eu os vencer, quando eu voltar, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu farei um sacrifício e um holocausto. E aí então ele vai para a guerra, e Deus dá os seus inimigos nas suas mãos, porque o próprio Deus o levantou isso para libertar a nação. Olha só como perece por falta de conhecimento. Olha só como passa por angústias e tristezas. E como Jefité mesmo disse, calamidades, por falta de instrução na palavra de Deus. O próprio Deus o havia levantado para libertar o povo, ou seja, Deus iria entregar o povo na mão dele. Seria certo ele orar: Deus, Senhor, vá comigo, Senhor, me proteja, Senhor, guarde a nação, Senhor, me dê os inimigos nas minhas mãos, Senhor, me ajude nisso, Senhor, sou fraco, se o Senhor for comigo, terei coragem. Essas coisas seriam perfeitamente cabíveis dentro da fé cristã, dentro da fé em Deus. Mas ele resolve fazer um voto, de uma forma que Deus nunca pediu algo assim. Algo totalmente absurdo: o primeiro que sair da minha casa eu oferecerei em sacrifício, em holocausto, se o Senhor me der a vitória. Como se Deus quisesse ser barganhado, como se o homem tivesse condição de fazer barganha com Deus. Olha, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou no seu culto. Como se Deus precisasse que nós fôssemos no culto. Somos nós que precisamos de Deus, não Deus de nós. Se Deus me der tal coisa, eu fico 21 dias direto indo na igreja. Se Deus me der tal coisa, eu vou ficar 7 domingos indo na igreja sem faltar. Fazendo umas barganhas com Deus absurdas. Aonde está isso na instrução bíblica? E esse homem então ele faz um voto totalmente insano: o primeiro que sair da minha casa oferecerei em sacrifício, em holocausto, porque eu desejo muito essa vitória. E ele foi, e é óbvio que Deus iria dar essa vitória a ele, pois, como eu disse, a Bíblia diz, o próprio Deus o levantou como libertador. E Deus entrega aqueles inimigos na mão dele, uma grande derrota Deus imprime sobre aqueles inimigos, uma grande derrota, diz a Bíblia. E ele então volta feliz para sua casa. Já havia mandado mensageiros. Os mensageiros chegam avisando o que aconteceu. E quando ele está chegando, e os mensageiros dizem: olha, Jefité está chegando, a sua filha, toda orgulhosa pelo grande feito do seu pai, a sua filha jubilando, feliz, alegre, pega dufes e vai tocando e dançando, saindo, fazendo uma festa pessoal para receber o seu pai. E é a primeira que sai da sua casa. E eu imagino Jefité, a expectativa de Jefité com o próprio voto insano, louco que ele fez, movido por uma boa intenção, mas não movido pela instrução de Deus. Imagina a expectativa dele quando estava retornando à sua casa: quem será que vai sair daí? Tinha servos, ele só tinha uma filha única, não tinha filho homem, não tinha outra filha mulher, só tinha uma filha. E ele devia estar na expectativa, tinha servos, né? Ele era o juiz de Israel. Tinha servos, tinha vários ali trabalhadores. Quem será o primeiro que vai sair? Para sua surpresa, a sua filha que não se continha de alegria e de felicidade na emoção, é a sua filha que sai. Olha, irmãos, quero convidá-los ao livro do Eclesiastes, capítulo 5. Eu quero convidá-los a observar bem quem é o Deus que você serve. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Venha para o culto com temor no coração. Venha para o culto pensando somente em cultuar a Deus. Guarda o teu pé. As outras coisas da tua vida pessoal, questões familiares, questões profissionais, questões boas ou ruins que está cometendo na sua vida, fica tudo lá fora. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor.
todos os seus anseios, desejos, euforias, preocupações, temores, inseguranças, medos, sonhos, expectativas, desejos, fome, sede, qualquer coisa pertencente ao teu universo de homem, de criatura, de mulher, de ser criado por Deus, de servo de Deus, fica tudo lá fora. E ao entrar na casa de Deus, entre para adorá-lo. Não fique pensando que hora vai acabar esse culto. Entre para adorá-lo. Entre para ser instruído por Deus, porque isso é vida para você. Entre para receber o perdão de Deus, porque é cura para os teus ossos e para a tua medula. É isso que a palavra de Deus diz. Entre na casa de Deus com temor para adorá-lo, e guarde o teu pé e deixa tudo lá fora. E olha só, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. É um simples versículo, e talvez da forma que eu falei, talvez alguém fique chateado, mas considere no mais íntimo da sua alma, se Jefité tivesse sido instruído com esse versículo, antes de fazer aquele voto a Deus. Se Jefité, se alguém tivesse falado, do jeito que eu falei aqui, para Jefité, antes dele fazer esse voto louco que ele fez, ele não passaria calamidade. A vida dele não acabaria ali, né? A vida dele não teria seu fim ali, porque mesmo que ele tenha vivido não sei quantos anos mais, eu tenho certeza, como pai, eu tenho certeza que a vida dele acabou ali, naquele momento. O que era para ser um dia de festa, de alegria, de vitória. Se alguém tivesse falado esse versículo aqui para ele, essa instrução de Deus, como eu falei para essa igreja que eu amo. Se alguém tivesse se levantado, ó juiz, Jefté, assim diz a palavra do Senhor, guarda o teu pé e não faça votos de louco, é melhor ouvir do que sacrificar. Ouça a Deus e não faça teus votos de louco, porque isso vai ser pesado para você no futuro. Guarda o teu pé e chega a Deus com respeito e reverência, e não faça votos de louco diante de Deus. Seria uma boa instrução para Jefté? Será que Jefté iria agradecer alguém? Se o Jefté pudesse entrar numa máquina do tempo, depois que ele fez aquele voto, depois que ele teve que cumprir aquele voto, se ele pudesse entrar na máquina do tempo e alguém chegasse para ele e falasse isso, será que o Jefté não ia dar um abraço nessa pessoa? Eu iria lá e dava um abraço nessa pessoa e falava: muito obrigado por você me trazer palavra de vida, por você evitar o mal na minha vida, trazendo a santa palavra de Deus nos meus ouvidos, porque é melhor ouvir do que sacrificar sacrifícios de tolos. Quantas instruções as pessoas perdem porque não querem ir a um culto, porque estão fazendo qualquer outra atividade e não estão no culto. Quantas instruções a pessoa perde para a sua própria vida porque não quer vir num estudo bíblico, não quer ser instruído por Deus, quer rejeitar o estudo, quando a palavra diz: o louco rejeita o conhecimento. A palavra de Deus diz isso. Jefté, se tivesse lido esse texto, eu vou ler até o verso 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Nécia tem dois significados nos dicionários mais antigos. Um é tolice, a outra é absurdo. Absurdo. 4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ah, se o Jefté tivesse ouvido essa instrução.
Ah, se alguém chegasse com a palavra de Deus e instruísse o Jefté. Não cometas essa loucura, não faça votos precipitados, votos de tolo. Guarda o teu pé quando estiver diante de Deus. Tenha poucas palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e você na terra. Confia nele, pede para ele o que você precisa, com respeito e reverência, mas não faça votos precipitados, nécios, absurdos e loucos, porque eles custam caro. E para Jefté custou muito caro. E eu não gosto nem de pensar, mas de fato custou muito caro. Além do voto louco, há o voto indevido também. Quero convidar os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre mim, quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgastes adquirir por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte nesse ministério. Quantas pessoas estão fazendo voto com Deus? Olha, Deus, eu vou dar dinheiro para o Senhor me abençoar. Quantas pessoas estão fazendo isso? A igreja precisa de dinheiro, irmãos, é lógico que precisa. A igreja precisa de um lugar melhor, a igreja precisa comprar cesta básica, a igreja precisa atender as pessoas, a igreja precisa de dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser uma oferta de amor, uma oferta de fazer contribuir com o reino físico aqui, que os homens estão fazendo e não conseguem fazer direito. A igreja precisa desses recursos, mas não comprar bênçãos de Deus. Irmãos, temor, guarde os pés. Tem pessoas que vão dentro de uma igreja para levar uma oferta para Deus, para que Deus o abençoe financeiramente, para que se tornem empresários, para que se tornem famosos, para que tenham grandes conquistas materiais. Esse é um voto insensato, é um voto blasfemo, é um voto profano, porque estão querendo comprar de Deus o que Deus pode dar generosamente, se Deus assim decidir dar. Por isso que Pedro fala: seja para a tua perdição esse dinheiro. E ainda existem outros tipos de votos, irmãos. O voto que não entende que Deus não precisa de nada dos homens. Veja aqui em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, ele está pregando no Areópago, em Atenas. Atos 17, verso 24. Diz aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus
não precisa ser servido por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se alguma coisa dele precisasse. Ao contrário, é Ele que fornece a vida e tudo mais. A vida, a respiração e tudo mais. Então, irmãos, não façamos votos de louco. E o Jefité, ele fez um voto de louco. Para nós já irmos para o final, eu quero voltar lá em Juízes, por favor, irmãos. No capítulo 11 do livro dos Juízes. E eu quero ver com os irmãos aqui o verso 1. Verso 1 e verso 2. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefité havia tido uma lição no seu passado, uma lição humana. Ele era filho de uma prostituta. E os outros irmãos, que eram filhos legítimos da mulher de Gileade, os irmãos de Jefté, o expulsaram da casa. E falaram, você não vai ter herança conosco, porque você é filho da mulher prostituta, você não é filho da nossa mãe, e você não vai ter herança conosco. E Jefté então se viu privado da sua família, privado do seu pai, da mulher do seu pai, que certamente foi a mulher que o criou, que o recebeu e o criou, e também dos seus irmãos de sangue. Ele foi privado de tudo isso. E ele teve uma única filha. E por desejar muito uma coisa, ele fez um voto de louco, que lhe saiu muito caro. Um homem que já havia sido abandonado pela própria família, tinha uma filha somente da sua herança, uma filha. E agora ele se viu obrigado a sacrificar a própria filha, porque ele resolveu um dia dar um tiro no escuro e fazer um voto, sem ao menos saber, um voto totalmente irresponsável. Quem que vai sair de lá? E para a gente terminar, é possível fazer voto a Deus, né? No Antigo Testamento, alguns faziam voto de Nazireu, que era uma consagração a Deus, não tocar em cadáver, não comer nada, nem beber nada que venha da uva, não beber bebida forte, raspar a cabeça, não deixar, aliás, deixar o cabelo comprido, não raspar a cabeça. Esse era o voto de Nazireu. Agora, no Novo Testamento também tem votos. Pessoas que fazem voto de celibato, por exemplo, para servir a Deus, resolvem nunca se casar para irem servir a Deus. Esses votos não são obrigados a fazer, mas se fizerem esses votos, tem que cumprir. Agora, os votos insanos, esses são de fato loucura. Agora veja aqui, Jefté fez esse voto. Veja aqui o verso 39. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Bom, alguns teólogos, você vai encontrar alguns teólogos aí, que vão dizer que Jefté não sacrificou a menina, apenas a proibiu de casar e ela ficou virgem o resto da vida. Porque o texto aqui diz que ela não conheceu varão. Isso não é verdade. Porque o texto está dizendo que ele fez conforme havia prometido. E são muitos teólogos que falam que ele não sacrificou. Aliás, a vontade da gente, embora isso aqui tenha passado milhares de anos, é que ele de fato não tenha sacrificado. Mas ele sacrificou, porque ele fez esse voto a Deus. E sacrificou. Agora olha só, Deus nunca pediu sacrifício humano. Agora olha só, a fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Lhe fez isso. Ele sacrificou ela. Este voto esses teólogos estão errados, eu vou dizer por quê. Porque esse voto aqui não era voto de celibato, era voto de sacrifício. Então se ele tivesse feito um voto de
de celibato, o primeiro que sair da minha casa vai ser celibatário. Alguma coisa assim, que ele tinha autoridade sobre a casa. Não, ele fez um voto de holocausto, de sacrifício. Então, esse voto foi feito. Então, irmãos, eu quero concluir essa pequena mensagem chamando a atenção que o livro de Juízes, ele aponta a necessidade de Cristo e da instrução da palavra. A necessidade de Cristo e da instrução da palavra. Também o perigo de se fazer votos. Por mais que você queira uma coisa, evite fazer votos com Deus. Evite fazer votos com Deus. Porque quando queremos muito uma coisa, ficamos cegos para outras coisas e para outras possibilidades. Então não faça votos com Deus. Apenas ore a Deus e peça a Ele o que você precisa, né? E eu quero terminar dizendo que o livro aponta a necessidade de um rei sobre Israel. Isso aponta para Cristo, fiel e eterno, sobre o seu povo. O rei fiel e eterno sobre o seu povo. E seu reinado que nunca terá fim. O justo juiz, o grande general, que vem vencendo e para vencer. O livro dos Juízes nos faz ver a necessidade que temos do Rei Supremo, que é Cristo, governando, conduzindo e pastoreando. E eu quero fazer uma sugestão para você. Quando você tiver ou muito pressionado pelas coisas da vida, com temores, ou desejando muito alguma coisa, em vez de fazer votos, aceite o convite de Cristo. Em Mateus 11, 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha como que é o convite, preste atenção como é o convite. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É assim o convite, para aliviar o que está sobrecarregado. Tome sobre vós o meu jugo. Tira o peso que está sobre você e pega o meu. Esse jugo é mais leve do que o peso que está sobre você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E a promessa para aqueles que recebem, para aqueles que aceitam o convite: e achareis descanso para a vossa alma. Não faça votos precipitados, nem votos loucos. O Rei Supremo, que governa e pastoreia com amor e que nos instrui, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não importa o que está acontecendo com você. Talvez a situação que você está vivendo, aos teus olhos, seja impossível. Impossível. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Há um Rei universal governando aqui, e que sabe instruir, e que sabe o que está falando. Vem e aprende de mim. Não faça votos de loucos. Porque, como Jefté, né? Jefté fez um voto de louco, e o preço lhe foi muito caro.